Boa tarde a todos, boa tarde Mães com Fé, meu nome é Drica Reis. Hoje eu quero falar com vocês, continuar o livro Por uma Vida Mais Leve. Hoje a gente vai falar de graça. Que eu queria falar com vocês assim sobre como a gente, como nós precisamos de regras, como nós, na verdade, nós buscamos regras. Por que a gente busca tantas coisas na vida, que a gente busca receita de como eu tenho que fazer, como eu tenho que agir, e às vezes a gente acaba achando, algumas pessoas falando, faça isso ou faça aquilo, ou esses são os 5 passos, e nós, seres humanos, somos ávidos por regras, mas isso tem um grande perigo, que é o legalismo, O legalismo, ele se opõe à graça de Deus, O que é a graça de Deus? É quando assim nós não fazemos para receber algo em troca, mas não por mérito nosso. Tudo que temos não é mérito nosso, é pela graça de Deus, é de graça. Então nós não temos essa base de troca com Deus, Se eu fizer tal coisa, se eu fizer tal ação, eu vou ganhar tal coisa de Deus, Deus vai me conceder mais saúde, vai me conceder mais bem. Realmente, nós fazemos coisas... quando nós servimos, realmente, assim, a consequência é uma vida assim, mais perto do reino, mais perto do que é melhor, do que é parecido mais com o reino de Deus. Só que isso não significa que se fizermos coisas boas, receberemos coisas em trocas, receberemos coisas por nosso mérito, pelas nossas mãos, pelas nossas forças. E tudo isso vai contrário à graça de Deus. Quando nós achamos que tudo é olho por olho, dente por dente, se eu fizer tal coisa, eu quero tal coisa em troca. E com Deus não funciona dessa forma. Com Deus nós recebemos o seu amor porque Ele é gracioso, porque Ele tem misericórdia de nós e compaixão. Ninguém merece mais do que ninguém, porque por mais que nós façamos, nós nunca vamos alcançar o que Deus deseja, perto do que Deus quer para nós. Então, na verdade, é pela graça dele, é quando nós nos humilhamos e nos quebrantamos diante dele, é que ele concede os desejos do nosso coração, Então, muitas vezes a gente encaixa Deus, em regras, a gente encaixa assim as coisas que a gente quer, que a gente almeja, se eu fizer, se eu agir de tal forma, se eu der esses 5 passos, por quê? Porque isso é mais cômodo, Tudo que vem pronto, toda receita de bolo, tudo que tem regras, é mais fácil e mais cômodo e deixa a gente mais na zona de conforto, Agora, quando a gente sabe que a gente tem que sair da nossa zona de conforto e buscar aquilo, Ninguém vai te falar como fazer, você vai buscar como fazer, você vai buscar os caminhos e Deus vai te orientando, Quando você abre o coração, você se derrama diante dele. Então é isso que eu venho falar um pouquinho aqui, continuando a leitura do livro Por uma Vida Mais Leve. E o título é Olho por Olho, Legalismo por Graça. Eu vou ler só alguns trechos, desse capítulo, vai ser um vídeo rápido, ele vai ficar gravado no nosso IG, no nosso Instagram, no perfil do nosso Instagram, no IGTV. E além disso, ele fica no Clube da Leitura, que é um grupo do WhatsApp, se você quiser entrar para ouvir os áudios, as narrações dos áudios deste livro e de outros livros também relacionados à família, educação cristã, é só entrar no link que está no nosso perfil do Instagram, que você entra direto para o grupo do WhatsApp, que você só receberá as mensagens do livro, tá bom? Nenhum outro tipo de mensagem, a não ser algumas coisas que a gente ache realmente relevante e interessante para o seu crescimento. Então, vou ler assim um pouquinho para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, O que é esse legalismo que nós seres humanos procuramos tantos e às vezes a gente educa nossos filhos nessa base do legalismo também, Quando a gente impõe regras que eles acham que fazendo aquilo eles vão merecer mais a Deus, vão merecer mais o nosso amor, enquanto Deus é gracioso e Ele nos ama por quem somos e não pelo que fazemos, E aqui a autora do livro, ela fala assim,
O legalismo nos torna escravos religiosos de regras e padrões e nos distancia do amor de Deus, fazendo-nos dependentes de boas obras para agradar a Deus e nos afastando de sua graça e misericórdia. Olha só, né? Como ela está falando, reforçando o que eu falei, né? Que a gente acaba virando religiosos, né? E não cristãos, né? A gente acredita que por mérito nosso, Deus nos ama mais, né? Mais ou menos isso, acabamos virando escravos de boas obras. Oi, Paulinha, oi, Carla, Robson, né? E Márcia. O legalismo nos ensina a julgar sem amor, sem perdão, sem discernimento ou justiça. O legalismo nos embrutece e nos tenta nos fazer crer que o Deus da Bíblia se encaixa em nossos moldes de divindade, que avaliam homens e mulheres segundo o padrão de perfeição desse mundo, não segundo Cristo, né? Olha só, né? A gente tenta encaixar, né? Assim, se a pessoa for daquele jeito que eu acho que ela tem que ser, aquele jeito sim está certo, né? Enquanto que não é assim, a graça de Deus não é assim, né? Os legalistas colocam as leis e as normas acima das pessoas, colocando fardos impossíveis de serem carregados. Tem um versículo que fala muito bem isso, esclarece a gente, que está em Lucas 11:46, depois vocês leiam, que é assim: quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Então o que adianta, né? Aqui ele fala assim, de pessoas que criam as leis, criam regras assim que colocam sobre as pessoas que se elas não obedecerem aquelas regras, elas estão fora do padrão, né, que se é aceito, enquanto elas mesmas não estão cumprindo isso, né? Isso está em Lucas 11:46. Só que precisamos ter cuidado. O outro lado da moeda do legalismo se chama libertinagem. Aí a gente também não pode ir para o outro oposto, né? Ah, não tem regra, não preciso obedecer. Não é isso que eu estou falando, né? Estou falando de legalismo e graça, né? Que Deus nos aceita porque Ele tem por causa da sua graça, é de graça, né? Nós não temos que fazer nada para sermos aceitos por Deus, não é nossa obra que vai nos fazer mais aceitos, mas assim, o que somos diante dele, o nosso coração sincero, a nossa busca diária por ele, né? E o outro lado da moeda, né, quando a gente a gente tem que aceitar as regras bíblicas, que são verdadeiras, né? E não as elaboradas pelos homens, devem ser aplicadas e seguidas com amor e equilíbrio, caso contrário teremos cristãos atrofiados, imaturos, infrutíferos e levados por todo o vento de doutrina, né? Porque daí é o outro extremo, é quando a gente não sabe como agir, porque a gente não tem conhecimento da palavra, né? Do que Deus, dos mandamentos sim de Deus, né? E aí a gente acaba sendo como folha no vento, né? Que vai de um lado para o outro, depois está num lugar, depois está no outro, aí sai, aí volta, né? E tudo, eu acredito em tal coisa, agora eu acredito em outra, porque ela não tem a base que é Deus, que é a base da Bíblia, né? Que é onde tem a verdade mesmo. Ali são as regras que a gente tem que seguir, né? Então, ela dá aqui 3 pontos que eu vou falar rapidamente também. A salvação em Cristo Jesus é pela graça, né? Então somos salvos pela graça de Deus, porque, gente, se fosse por mérito nosso, ninguém ia ser salvo, porque nós todos os dias nós cometemos algum tipo de pecado, né? O importante é que a gente se arrepende, a gente seja humilde para fazer melhor, para fazer diferente, né? E Deus se agrada dos humildes, né? Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso é bíblico, né? Aí ele aqui no versículo, no livro de Efésios 2, de 8 a 9, fala também disso, né? Para vocês verem como que a Bíblia fala disso, né? Por isso que a gente tem que buscar o nosso manual de vida é a Bíblia, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então, não preciso falar mais nada aqui, né? Que é dom de Deus, não é mérito nosso, né? Não somos ou seremos salvos por nossas obras, não é pela maneira como nos vestimos, pelo que comemos, pelo que fazemos ou deixamos de fazer, que seremos salvos. A salvação não está baseada em minhas obras,
mas nas obras que Jesus realizou por mim. E tudo isso é interessante porque tudo isso nos leva a nos ver como pecadores. E é muito importante a gente se ver como pecador, a gente saber se olhar no espelho e falar, eu sou pecador, porque a partir do momento que você se vê como pecador que somos, você se humilha diante de Deus e você deixa Ele agir na sua vida. Você não tem controle sobre a sua vida, você não é autossuficiente, tá? O Evangelho, ele não prega a autossuficiência, ele prega a suficiência em Deus, que Deus é o suficiente na nossa vida. Nós dependemos dele para tudo. E isso, gente, não é desmérito, isso é maravilhoso. Isso é um experimento a cada dia que você vai, que você experimenta depender de Deus. Tudo que você for fazer, você ora, você busca Deus, você pensa, você reflete com Deus. Às vezes ele demora para responder, às vezes ele responde rápido. O importante é que a gente busque a Deus e não ache que nós somos autossuficientes em tudo e que é a gente que chega, acontece, que faz. Sim, Deus nos capacita a fazer e acontecer, mas a gente tem que reconhecer que é por mérito dele e não nosso. É só pela graça dele. Eu só estou aqui falando com vocês pela graça de Jesus, porque por mim não falaria. Né? Então, pela graça de Jesus, a gente faz, a gente busca, né? E a gente vai atrás do que a gente precisa fazer, porque Deus vai à frente. A gente tem que ter essa consciência de que não somos capazes, não somos merecedores. A partir do momento que você admite isso, você não vai ficar pirada, você não vai ficar em pânico, em desespero. Por quê? Porque o controle foge das nossas mãos. A gente está vivendo uma situação hoje, né, que é o coronavírus, em que isso é muito claro, né, que a situação ela fugiu do controle das pessoas. Por quê? Porque a gente não tem, nós somos seres humanos, nós somos limitados, a gente ainda não sabe muitas coisas, né? Então a nossa consciência ela vai até certo ponto. Então Deus sim tem controle sobre tudo, né? Então depender de quem tem controle sobre tudo é muito melhor do que depender da nossa carne, da nossa forças, né? Das nossas forças. Não somos ou seremos salvos por nossas obras, não é pela maneira como nos vestimos, como eu já falei, né? Pelo que comemos, pelo que fazemos, pelo que deixamos de fazer, que seremos salvos. A salvação não está baseada em minhas obras, mas nas obras que Jesus realizou em mim. Não é porque eu me visto de tal jeito, ou porque eu ando de tal jeito, ou porque eu faço tal coisa que eu vou ser salva, né? Mas pelas obras que Jesus realizou por mim, né? Tudo me é permitido, mas nem isso está na Bíblia em 1 Coríntios 6-12, depois vocês leiam também. Então é tudo com base bíblica, tá? Não sou eu que estou falando, nem a autora, né, do livro. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, né? Olha que interessante, não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12, né? A gente pode fazer o que quiser, né? Se a gente quiser ir em tal lugar, a gente vai. Então, se a gente quiser, nós somos livres para várias decisões nas nossas vidas, né? Mas nem tudo convém, nem tudo é bom para nós, né? E quem sabe disso é Deus, né? O que é melhor para nós. Tudo é por Deus, para Deus e através de Deus. O segundo ponto, a vida de obediência é uma consequência natural de alguém que está salvo em Deus, em Jesus. À medida que queremos nos tornar semelhantes a Jesus, a nossa conduta refletirá esse desejo. A maneira de nos vestir, falar, comportar ou até mesmo brincar deve refletir Jesus em nós. A obediência não se tornará um fardo pesado, e sim uma alegria. Então, não adianta a gente se colocar muitas regras se aquilo não sai do coração, se aquilo é só o exterior, né? Então não adianta eu me vestir de tal jeito, eu falar tal coisa, me comportar de tal maneira, mas que isso não reflete Jesus em nós, né? Então, quando a gente resolve aceitar Jesus em nossa vida, que Ele domine nossos pensamentos, o nosso caminhar, o nosso viver, à medida que queremos nos tornar, qual que é o nosso objetivo como seres humanos aqui na Terra, né, como mães, né, o objetivo principalmente para os nossos filhos, que nós sejamos semelhantes a Jesus.
né? Esse que tem que ser o nosso objetivo, semelhantes ao caráter de Cristo, né? Então tudo isso nos leva a uma vida de obediência, né? Nos leva a chegar mais perto de Deus. E isso não é um fardo, não é eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que me vestir desse jeito. Não é eu tenho, eu vou fazer porque eu quero, porque isso me alegra e alegra o coração de Deus. Então tem que ser algo leve, né? Algo que saia de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Um outro versículo em 2 João 5,3. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha que maravilha, gente. Se amamos ao Senhor, obedeceremos aos seus mandamentos. A obediência está indiretamente relacionada ao amor. Por quê? Eu não faço tal coisa, né? Mas todo mundo faz, mas eu não quero fazer. Não é porque eu não posso, porque minha igreja não permite, porque meu pai não deixa, mas porque eu não quero fazer. Porque quando a gente deseja Jesus, a gente deseja estar mais perto de Jesus, a gente tira aquela... A gente não tem mais aquela vontade de fazer certas coisas, né? Aí todo mundo vai falar, nossa, mas por quê? Agora você é crente, você não pode. Não é porque eu não posso, é porque eu não quero, né? Então tem várias situações, mesmo com os nossos filhos, que a partir do momento que nós pregamos Jesus para eles, que nós os discipulamos, ou ensinamos com amor, eles não vão querer fazer tais coisas. Se a gente só fala, filho, não é para fazer, mas não ensina, não discipula. Deu uma pausa, voltou. E mesma coisa nós com os nossos filhos, né? A gente tem que agir como Jesus age com a gente, né? Pela graça. Então os filhos, eles, com o amor que nós ensinarmos, eles vão obedecer por amor, não por obrigação. Porque se obedece por obrigação, não é sustentável, nem para nós, nem para eles. Passa o tempo, lá na frente, vai descambar tudo. Vai falar, não, agora eu vou fazer o que eu quero, porque eu não preciso mais carregar esse fardo pesado. Então é mais ou menos essa lógica, né? Essa lógica de que servir por amor, obedecer por amor, também vale para os nossos filhos, né? E a gente reflete isso na vida deles, né? O terceiro e último, os mandamentos de Jesus muitas vezes são diferentes dos mandamentos dos homens, né? As regras dos homens costumam ser pesadas, mas os mandamentos de Jesus não, apesar de os seus padrões serem elevados. O que significa isso? As regras de Jesus não são pesadas, mas os padrões são elevados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, ser manso, né? É um mandamento de Jesus que nós sejamos mansos, que nós amemos nosso próximo. A partir do momento que isso é super elevado hoje em dia, sempre foi, né? No mundo que nós vivemos, você pagar o mal com o bem, você não revidar muitas vezes aquilo que te fazem mal, tudo isso é um padrão altíssimo, é um padrão elevado que para a gente viver, a gente tem que estar muito conectada com Deus, a gente tem que estar buscando muito estar em paz consigo mesmo. E isso é só em Deus, assim, essa transformação que nos faz agir, né, dessa forma. E isso não é um fardo, né? É um desejo, não é um fardo. Se eu ajo desta forma, desse padrão elevado para o mundo, né? Que é um padrão diferente, é um padrão elevado, é porque para mim é leve, né? E é o que eu quero, é o que desejo, né? Em 1 Pedro 1,16, sejam santos porque eu sou santo, né? Então é um mandamento. A santidade, né, que é um tema assim para a gente discutir melhor, mas eu vou dar só uma pincelada aqui, né, que às vezes é mal interpretada também. A santidade envolve muito mais do que normas de conduta, vestimentas, relacionamentos, modelos litúrgicos, estilos de pregações. Olha só, gente, envolve a vida totalmente, interior e exteriormente, integralmente, simplesmente tudo, né? Não só os rituais, não só o que eu faço, não só como eu me visto, não só como eu prego, mas envolve a vida totalmente. Envolve lá quando ninguém está vendo, né? Quando você está tratando o seu funcionário, como você está tratando a sua mãe, como você está tratando os seus avós, como você está tratando o funcionário do seu prédio, o seu vizinho. É isso tudo que nos mostra, né, como que o mandamento de Jesus está fazendo diferença na nossa vida, né? Tudo isso é a mudança interior, né? E sabe por que os mandamentos de Deus não são pesados, apesar de serem elevados, né?
difícil de aceitar, né? Porque o próprio Jesus nos capacita e nos ajuda a cumpri-los, né? Então, assim, eu não revidar, eu não pagar o mal com o mal, às vezes ter que dar outra face, todos esses padrões elevados de Jesus, que para o mundo é inaceitável, porque o próprio Jesus nos capacita e nos ajuda a cumpri-los, né? Porque visam ao nosso crescimento e aperfeiçoamento, porque nos protegem e nos fortalecem. Será que esses motivos são suficientes, né? Nos proteger e nos fortalecer? Os mandamentos de Deus nunca serão pesados para aqueles que não se deixaram contaminar pelos valores do mundo ou não optaram por seguir seus próprios desejos, né? Quando a gente segue as frases, né, que a gente ouve, né, vai ser feliz e não importa mais nada, o importante é você ser feliz, você tem que buscar a sua felicidade, independente de qualquer coisa, né? Isso é bom, mas é muito mal interpretado, porque muitas vezes isso nos leva a passar por cima de pessoas e passar principalmente por cima dos mandamentos de Jesus, né? Tomar muito cuidado com isso, né? A obediência a Deus traz leveza, alegria e nos conduz à vida, né? Versículo para você meditar em 2 Timóteo 2:1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Então é isso, gente. Essa é a graça de Deus. É porque não merecemos nada, mas Ele nos dá de graça. E abrir o coração para ser mudado de dentro para fora. O processo às vezes demora. Desculpa, porque quando a gente quer regra, receita pronta, é porque a gente está com pressa de mudança, né? As nossas intenções são boas, a gente quer mudança rápida, mas o processo de Jesus ele pode ser mais lento, mas ele é duradouro, ele é sustentável. Lá na frente você vai ver a diferença, porque o seu coração foi mudado. Não é uma coisa de fora para dentro, né? Que não dura, né? Não é isso, filho? E é isso, gente. Só um minutinho. Dá um tchauzinho ali. Você tá aparecendo. Fala seu nome. Tá com soninho já, né? Eles estão em casa aqui comigo, eles não, né? O papai e o meu filho. E estamos passando momentos assim bem juntos. Tá uma correria, rotina mudada, mas graças a Deus, Deus está assim conduzindo tudo. Estamos aproveitando esses momentos que a gente até vai sentir falta, né? Que ninguém nos ouça. Mas glória a Deus por isso. Estamos aproveitando bem, né? Tentando colocar uma rotina para a gente não se atrapalhar muito. De manhã faz toda a liçãozinha que precisa, depois assiste um desenho, depois a gente faz uma atividade. E é isso, né? A gente vai nos moldando, né? Nos acertando aí. Obrigada pela presença. Lembre-se de entrarem para o Clube da Leitura. O link está no nosso perfil do Instagram. É só ir lá, Clube da Leitura, que vai ter um caminho para você chegar no nosso grupo do WhatsApp e ouvir áudios de livros. Essa semana o livro que a gente está lendo por lá é Por uma Vida Mais Leve, que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, que a gente está precisando de leveza, né? De alma e de espírito e oxigenar nossa mente, tá bom? Um grande beijo para vocês, obrigada pela presença. Amanhã de novo tem mais. Tchau, tchau.